Daí galera, beleza? Bem-vindos ao Vai Estudar. Se você ainda não está inscrito no canal, vá lá, se inscreva, deixe seu like, compartilhe. Vamos fazer o Vai Estudar chegar a milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. Hoje nós vamos retomar nosso trabalho com retas e relembrar como podemos calcular a inclinação de uma reta a partir de dois de seus pontos. Lembrando sempre que quando nós falamos de inclinação, nós estamos falando deste ângulo aqui, ó. Este ângulo é o ângulo que a reta F, o Fzinho pequenininho ali, faz com o eixo X, com a orientação positiva do eixo X. Notem, inclinação não é este ângulo, nem este, nem este. Embora em termos de valor, este ângulo e este ângulo sejam iguais, né? Porque eles são opostos pelo vértice. Então, sempre lembrando, quando nós falamos de inclinação, é deste ângulo que nós estamos falando. E nós vamos dar um nome para esse ângulo. Chamá-lo-emos de alfa, beleza? Então vamos ver como é que nós podemos calcular esse ângulo alfa a partir dos dois pontos que nós conhecemos da reta, o ponto A e o ponto B. Ora, imaginem que nós tracemos, a partir do ponto A, um segmento de reta horizontal, ou seja, paralelo ao eixo X, e a partir do ponto B, um segmento de reta vertical, ou seja, paralelo ao eixo Y, de tal forma que esses dois segmentos encontrem-se no ponto C. Ora, como o segmento AC é paralelo a X e o segmento BC é paralelo a Y, nós temos que, com certeza, este é um ângulo de 90 graus e o triângulo ABC é um triângulo retângulo. Importante perceber que este ângulo interno aqui do triângulo retângulo que nós acabamos de formar, ele é exatamente igual à inclinação da reta. Esse ângulo aqui também é alfa, beleza? Bem, lá do nono ano, nós estudamos, vocês estudaram e certamente se lembram, das razões trigonométricas. Seno, cosseno, tangente e assim por diante. E são essas ideias que nós vamos utilizar então para determinar a inclinação da reta. Observem, dentro desse triângulo retângulo que nós acabamos de construir, nós temos o seguinte, ó. Nós temos aqui o ângulo alfa, nós temos aqui um ΔX e nós temos aqui um ΔY. O que é esse ΔX e esse ΔY? Observem que quando eu saio do ponto A para ir para o ponto B, há uma variação horizontal, ou seja, há um deslocamento horizontal. Eu saio aqui do 2 negativo e vou até o 5 positivo. E também há uma variação vertical. Eu saio aqui do 2 negativo e vou até o 2 positivo. Então, um deslocamento de A para B implica em dois deslocamentos. Um horizontal, que a gente vai chamar de ΔX, e um vertical, que a gente vai chamar de ΔY. Ora, lá do nono ano, do ensino fundamental, vocês lembram que a tangente do ângulo alfa vai ser um ΔY sobre um ΔX. Beleza? Ora, nesse caso, qual é o ΔX? Bom, eu vou botar aqui no cantinho para a gente relembrar como é que se faz isso. As coordenadas do ponto A são -2 e -2, e as coordenadas do ponto B são, está meio pequenininho, 5, 2. Beleza? Vamos ver. Quando eu me desloco do ponto A para o ponto B, o deslocamento horizontal me leva do -2 até o 5. Ora, quem vai do -2 até o 5 varia 7 positivo. Então eu vou ter um deslocamento ΔX igual a mais 7. Quando eu vou do -2 para o 2, na vertical, também é um deslocamento positivo, né? 4 positivo. Então, ΔY vai ser mais 4. Ora, se ΔY é mais 4 e ΔX é mais 7, então a tangente do ângulo alfa vai ser 4 sobre 7. Beleza? Bem, com esta informação, tangente de alfa igual a 4/7, eu consigo descobrir quem é o alfa. Como? Ora, 4/7, vamos fazer aqui uma aproximação. Então, 4/7 é aproximadamente 0,57. Então, a gente acabou de descobrir que a tangente de alfa é aproximadamente
0,57. Ora, existe uma coisinha chamada tabela trigonométrica que você conhece. Tabela trigonométrica. Nessa tabela trigonométrica, quando você for consultar, você vai procurar qual é o ângulo cuja tangente é 0,57. Esse ângulo alfa é aproximadamente 30 graus. Consequentemente, a inclinação dessa reta é 30 graus. Essa ideia, pessoal, é mais ou menos assim, quer ver? Ó? Imagina que eu queira descobrir quem você é. Então, eu dou o número do seu CPF, ok? Eu dou o teu CPF. A pessoa que está interessada em descobrir quem você é vai no site da Receita Federal, digita seu CPF e depois aparece seu nome. É mais ou menos isso que está acontecendo. Ó. Nós estamos descobrindo uma característica da inclinação, que é a tangente. A partir da tangente, nós vamos na tabela trigonométrica, e na tabela trigonométrica a gente descobre qual é o ângulo que tem aquela tangente que nós acabamos de calcular. Beleza? Ah, Vavá, por que eu não uso seno, cosseno? Vamos lembrar o seguinte, ó, que para calcular seno e cosseno, nós precisaríamos da tangente, ou seja, desse segmento aqui. Ó. Mas nós não temos imediatamente. É possível calcular, porque a medida desse segmento é a distância entre o ponto A e o ponto C, e vocês já sabem calcular a distância entre dois pontos, só que o deslocamento horizontal e o deslocamento vertical a gente obtém muito facilmente. Lembram que a gente fez continhas aqui muito básicas? Então, para que a gente vai perder tempo calculando a distância entre dois pontos se nós temos duas informações cujo acesso é imediato? Então, sempre agindo com esperteza para não fazer trabalho desnecessário. Espero que tenham entendido. Grande abraço, brigadão. Deixe seu like, curta, se inscreva, compartilhe.